Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu tenho aqui 3 processos e quero pedir autorização para inclusão na pauta. O 6739, deputado Maiclin Carreiro, e mais 2 projetos que estavam com vistas ao líder do governo. Deputados que concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a inclusão. Processo 5735, deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã com sede em Valparaíso, Goiás. Relatora, delegada Adriana Corsi, parecer favorável, coloca em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5632, deputado delegado Eduardo Prado, institui no estado de Goiás o selo Sangue Bom. Relatora, deputada delegada Adriana Corsi, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados que aprovarem o Sangue Bom, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5069, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a Associação Urbana dos Remanescentes de Quilombos, Rufino Francisco. Relator, delegado Humberto Teófilo, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo do deputado delegado Humberto, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5163, deputado Vinícius Cirqueira, dispõe sobre a criação de salas de espera, repouso e descanso, destinadas aos motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros. Relator, deputado doutor Antônio, parecer contrário. Vista a Humberto Teófilo, voto separado do deputado Humberto, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6739, de autoria do deputado Maiclin Carreiro, é o seu primeiro projeto que passa pela nossa CCJ. Altera a Lei 20.918, de 21 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 92, inciso 10, da Constituição do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, deputado Wildo Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Eu solicito a ANEEL os 2 projetos que eu solicitei a inclusão na pauta, antes de irmos aos outros 3 que estão pautados. O processo número 1515, 1143, 5096, deputado Carlos Cabral e outros. É o projeto que altera a Lei 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores e Pasgo Saúde e da outras providências. O voto em separado do líder do governo, ele manifesta pela aprovação da emenda apresentada em plenário com a adoção da subemenda substitutiva acima. Ele coloca pelo apensamento dos processos 1143 e 5096 ao presente processo, nos termos do artigo 111, parágrafo 2º do regimento interno da Casa. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o voto separado apresentado pelo líder do governo, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2553, deputado delegado Humberto Teófilo, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 123 da Constituição Estadual. Aqui o voto em separado do deputado Bruno Peixoto. O projeto não deve prosperar,
porque esbarra no vício da inconstitucionalidade formal, matéria de iniciativa privada do Governo do Estado, artigo 20, parágrafo 1º, Constituição Estadual. Além disso, no mérito, a proposta, nos termos em que redigida, encontrará obstáculos para a sua aplicação. Posto isto, voto pela rejeição da proposta em exame e, portanto, pela aprovação do relatório que rejeita a matéria. Essa matéria está em discussão. Discutir, presidente. Para discutir, o autor da matéria, delegado Humberto Teófilo. Presidente, boa tarde a todos os colegas aqui, em especial a quem nos está assistindo aqui no momento e que vai nos assistir nas redes sociais após essa votação. E em especial também aos membros aqui da CCJ que estão aptos para votar, que é o Chica GL, a delegada Adriana Corsi, Vinícius Cirqueira, Thales, Bruno Peixoto, e agora estou vendo aqui o Virmondes Cruvinel. Esse projeto é de grande importância, colegas. Nós estamos falando da PEC aqui da inamovibilidade do delegado de polícia. O que nós percebemos num passado recente, na gestão do governador Ronaldo Caiado, remoções de delegados de polícia em razão de investigações. E essa PEC, ela já está sendo debatida em várias assembleias, já temos aprovações, e também nós estamos buscando essa inamovibilidade, o que vai, com certeza, vai barrar a remoção de delegados de polícia, tá, em diversas comarcas, em diversas delegacias. A gente sabe muito bem, fui vítima dessas ações, tanto na cidade de Jussara quanto em Umas, por estar investigando o colarinho branco, fraudes e licitações. Então hoje é uma votação que vai marcar bastante, principalmente para os colegas delegados de polícia, delegadas de polícia que nos acompanham aqui nas redes sociais. E gostaria de pedir o voto de todos os colegas, porque nós sabemos dessa grande importância, onde que a magistratura tem a inamovibilidade, o Ministério Público, e o delegado não pode ser removido por simples capricho do Poder Executivo. É lamentável a gente ver essas atitudes, o desvio de finalidade do ato administrativo nesse sentido. Caiado, ele barrou diversas investigações, como a questão do superfaturamento do álcool em gel, nós tivemos os casos da Codego, nós tivemos os casos aí do Detran, e realmente houve afastamento de delegados que estavam presidindo as investigações. Também na gestão passada houve, então nós temos que barrar de uma vez por todas essas ações. Então quero vir aqui, colegas, pedir o voto. Chica GL, me ajuda, a delegada Adriana Corsi, que sabe também e da realidade, o Vinícius Cirqueira, Thales Barreto, líder do governo Bruno Peixoto, que aliás já fez o voto contrário. E é bom, viu, delegados, a gente tem que saber quem está conosco. Delegados de polícia, policiais civis, nós temos que saber quem está conosco, quem vota no momento, quando for lá chegar as eleições. Nós temos que saber quem defende a classe, quem defende a segurança pública. E é nesse tipo de votação que nós sabemos. É nesse tipo de votação que a gente vê a conduta de cada deputado. Então, hoje aqui, quero vir aqui pedir o voto para rejeitar o parecer contrário do deputado líder do governo, que com certeza seguiu as diretrizes do governador Ronaldo Caiado. Claro, o líder do governo ele quer rejeitar a PEC da inamovibilidade, porque Caiado não quer investigações no seu governo. Ele faz questão de focar em apenas nas investigações da gestão passada e esquece que na sua gestão tem também problemas. Nós temos que investigar todo mundo, deputado líder Bruno Peixoto, todos. Então o que eu estou defendendo aqui neste momento não é para escolher A, B, C. Como nós fomos alvos aqui, colegas deputados foram alvos de investigações aqui de inquéritos policiais, porque o governador apontou o dedo e falou: investiga aquele deputado lá, investiga o deputado isso, porque ele é da oposição, vai lá, olha, levanta. É ordem do governo investigar deputados que enfrentam. Então, nós tivemos exemplos disso na delegacia de combate à corrupção, que houve uma remoção do delegado que escolheu o deputado para ser investigado. Então, essa PEC da inamovibilidade é de grande importância, por isso que eu vim aqui, repito, pedir o voto de todos os membros para votar contrário, manifestar
contrariedade a esse parecer do líder do governo, que segue o que o seu governador atua. Claro, o governador remove delegado em razão de investigações, o líder vai seguir, e isso é lamentável, que a gente sabe da postura do líder do governo, que tem o nosso respeito, mas nesse tipo de votação, né, nós não pode prosperar o seu voto. Então, colegas delegados, delegadas de polícia, vamos saber quem está ao lado. É nesse tipo de votação que nós sabemos que as eleições estão aí, o ano que vem, e nós temos que relembrar sempre. Obrigado, presidente, flagrante neles. Para discutir a matéria, Bruno Peixoto, autor do voto em separado. Som. Não, cara. Senhor presidente, Troca o microfone, Bruno. senhor presidente, nobres pares, o deputado Humberto Teófilo, ele está desatempado, como diz o nosso querido amigo doutor Hélio. Deputado Humberto Teófilo, Vossa Excelência que é delegado, inúmeras foram as vezes que eu vi Vossa Excelência solicitando o deputado Humberto Aidar, solicitando que o delegado de tal local fosse para outra, porque ali estava com grande necessidade, ou até mesmo o delegado tinha experiência para tal crime. O deputado Humberto Teófilo solicitou a transferência por escrito. E esse mesmo deputado que solicita a transferência quer que o governo pare. Se é da base, pode. Se é oposição, não pode. Que lado é esse? Que lado é esse? E ainda diz fake news. Somente fake news. Deputado Humberto, fake news. Quero aqui dizer, Vossa Excelência não pode fazer projetos de acordo com o vento. Vossa Excelência sempre defendeu nessa casa que o delegado que se preparou, que tem a capacidade, vá para tal função. Sempre defendeu. E o governo tem que ter, sim, essa flexibilidade e esta agilidade. Inúmeras foram as vezes que Vossa Excelência informou, e concordo com Vossa Excelência, o delegado capacitado, dinâmico, aprimorou, precisa ser mudado de delegacia ao bem do serviço público, pois ele se capacitou para tal especializada. O governo tem que ser ágil para a mudança. Do jeito que Vossa Excelência colocou, para início, o senhor está interferindo na gestão do governador Ronaldo Caiado. Nós, deputado Humberto Teófilo, temos que ter coerência. Nós temos que agir não motivados pelo vento, nós temos que agir motivados para servir a sociedade. E a agilidade do governo se faz presente nessa matéria, para o bem do serviço público. Vossa Excelência que olha com os olhos da maldade, achando que tudo é perseguição. Esse governo não persegue deputado Humberto Teófilo. Esse governo não age mudando o delegado com medo de ser investigado. Nosso governo é sério, nosso governo é honrado, nosso governo é o mesmo que por inúmeras vezes o senhor foi àquela tribuna e o defendeu. É o mesmo governo, não mudou nada. O que mudou foi a exoneração dos cargos comissionados de Vossa Excelência, que foi para aquele lado da oposição criticar o governo. Fora isso, não mudou nada. Continua a mesma teoria. Então, deputado Humberto Teófilo, está na hora de Vossa Excelência olhar para a sociedade e não para o seu umbigo. Nós não perseguimos, esse governo não persegue, esse governo não tem medo de investigação, porque é um governo sério. O governador Ronaldo Caiado é sério. Nós encaminhamos o voto pela rejeição, porque nós precisamos da agilidade no serviço público, nós precisamos atender a população, nós temos que ter dinamismo e não burocratizar. Nós precisamos dessa agilidade. Muito obrigado, senhor presidente, e peço a todos que acompanhem o nosso relatório.
Encerrada a discussão, ou a delegada Adriana Costa gostaria de discutir a matéria. Então, eu vou passar a discussão primeiro para a Adriana, depois tem o encaminhamento de voto, já inscrito o Humberto Teófilo e o... Não é encaminhamento, presidente, encaminhamento de voto. O Henrique vai discutir a matéria. Henrique, então pode discutir a matéria e depois no encaminhamento de voto nós vamos passar para o Teófilo e para a Adriana. Primeiro para a Adriana. Primeiro para os mais antigos do círculo político nosso. Boa tarde a todos. Eu, como não sou membro, né, presidente, não cabe a mim encaminhamento de voto, mas eu gostaria de manifestar minha opinião na matéria. Eu acho interessante a área que o deputado Humberto Teófilo milita e ele faz a política naturalmente com as pessoas que ele se identifica. Só que eu não consigo concordar com essa proposta, porque a gente manter um delegado imóvel em uma delegacia específica seria semelhante, vamos supor que na Assembleia o presidente Lissauer nomeia um diretor e ele se é obrigado a manter o diretor até o final de sua gestão. Eu acho que se ele achar que o diretor não está contente, pode removê-lo, assim como os superintendentes de Estado, assim como os diretores da Prefeitura, os secretários municipais e estaduais. Então, por não concordar com a matéria, eu faço esse pronunciamento aqui e eu acredito que, naturalmente, deva ser rejeitado. Já vi, claro, tem uns que defendem, delegado... Não sei se o delegado Eduardo Prado, ele estava aqui para discutir, deputada Adriana Costa também está ali para encaminhar voto. Eu acredito que ela deva ter um pensamento ideológico semelhante ao delegado Humberto Teófilo, até por ser da área, e a delegada Adriana foi delegada geral, né? E interessante que quando ela foi delegada geral, deputado Bruno, ela foi delegada e o governador era de uma vertente política totalmente oposta à dela. O governador era Marconi, a Adriana era do PT, já era afiliada ao PT e assumiu a delegacia, e os dois partidos não eram aliados. Então ali eu achei um momento interessante. Então eu manifesto meu posicionamento contrário à matéria, se ela por acaso vir ao plenário, de qualquer jeito vem, né? Ou rejeitado ou pela aprovação, eu já antecipo aqui meu posicionamento contrário a essa matéria. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto. Primeiro, a deputada delegada Adriana Corsi. Primeiro eu vou colocar então o delegado Humberto Teófilo. Certamente ela está imaginando que o Henrique iria usar os 5 minutos, mas primeiro então Humberto Teófilo, depois a delegada Adriana. Presidente, então, novamente, colegas, manifestar aqui meu voto contrário, ao parecer contrário do deputado Bruno Peixoto, que ele gosta de desviar do assunto do projeto e vem falar de exoneração de cargos comissionados. Sabe muito bem que a partir do momento que eu votei contra o Estatuto do Servidor e contra o Estatuto do Magistério, houve a exoneração dos cargos comissionados. Só que eu achei interessante quando ele fala em grupinho, quando eu estou defendendo o meu grupinho, viu, o delegados de polícia. Mas quando a gente pede aqui para votar o aplicativo Olho na Bomba, ele enterra o projeto, está engavetado. Aí quando fala, vamos votar o aplicativo, ele vem e fala, não vamos mexer com os donos dos postos não. Não pode mexer com os postos não, eu quero o aplicativo Olho na Bomba. Então, como se diz, cada um defendendo seu grupinho, né? O deputado Bruno falou grupinho, então cada um defendendo seu grupinho. Mas o grupo que nós defendemos, claro, sem desmerecer, né, donos de postos, são delegados que arriscam as suas vidas, a sua integridade física para defender a sociedade. São policiais que estudaram muito para passar em um concurso público. Nós sabemos das dificuldades para passar no concurso público de delegado de polícia. Como passei, estudei muito, todos os colegas que estão ali estudaram. Outro ponto que gostaria de frisar, só rebatendo aqui os argumentos do deputado Henrique Arantes, é que a proposta, deputado Henrique Arantes, ela diz que a inamovibilidade ela será reconhecida salvo remoção de ofício por motivo de interesse público em ato fundamentado de 2/3 do Conselho Superior da Polícia Civil ou a pedido mediante concurso de remoção
Então nós estamos aqui criando critérios para remover, e a comparação do diretor da Assembleia é totalmente diferente. Aqui os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Nós estamos falando de cargos de natureza efetiva e atividade do Estado, que é o delegado de polícia. Então, eu venho aqui pedir para os colegas votar contrário ao voto contrário do deputado Bruno Peixoto, que lamentavelmente é o líder, o Caiado tem um líder que merece. Um líder que quer prejudicar os policiais civis, que quer prejudicar você consumidor, que não reduz o ICMS do combustível, quer prejudicar você contribuinte. O Caiado tem um líder que merece. Então, é triste, né? É fake news tanto para o governador quanto para o deputado Bruno Peixoto. Realmente ele representa muito bem. Ele vem e defende cada mentira do governador Ronaldo Caiado, que realmente ele merece ser líder mesmo. Realmente é um troféu que ele ganha de ser líder das mentiras do Caiado. Parabéns, Bruno. Continua com as mentiras, que o ano que vem nós vamos derrotar esse governador aí, fake news, flagrante neles. Agora, para encaminhamento de voto, delegada Adriana Costa, depois deputado Bruno Peixoto. Muito obrigada, caríssimo amigo, companheiro Humberto Aidar. Boa tarde a todos os colegas. Essa questão eu quero aqui começar celebrando a importância da democracia. Eu e o delegado Humberto Teófilo somos amigos, colegas, discordamos em questões muito profundas politicamente. Mas quando ele apresenta um projeto sério, que eu considero correto, eu faço questão de defender, Humberto. E quero aqui dizer, a questão da inamovibilidade é uma luta muito antiga dos delegados e delegadas de polícia. Não tem nada a ver, Humberto, aí você me desculpa, não é a questão do Caiado, né? Quando criamos o Sindicato dos Delegados de Polícia, eu fui uma das fundadoras, nós já colocamos essa questão quando lutávamos para que a profissão de delegado fosse considerada profissão relacionada de trabalhadores do direito. E nós conseguimos, e por isso tivemos uma melhoria salarial importantíssima. Isso há cerca de 20 anos. Mas a inamovibilidade, por estar relacionada a questões políticas, ainda não conseguimos. É uma luta nacional. E aqui esclarecer, deixar, informar para os colegas que às vezes não conhecem, não é que a pessoa vai poder pedir para mudar. O que não pode é transferir delegado, e assim eu acredito que deve ser também em relação aos escrivães e aos agentes de polícia, investigadores, sem motivação. Então, é claro que há perfil de investigador. Eu, por exemplo, como delegada geral, convidei você, Humberto, para deixar a delegacia porque você tinha sido ameaçado. O chefe tem que saber, você que quis continuar e eu concordei e te apoiei. Mas teve colega, por exemplo, que estava em delegacia da mulher, que estava com depressão, colega que estava sendo ameaçado em GIH, que estava tendo problemas sérios de saúde, foi procurada pela esposa. Eu propus de transferir e eles aceitaram, porque havia uma motivação. O que se coloca aqui, e por isso o projeto do delegado Humberto é correto do ponto de vista técnico, porque essa mesma inamovibilidade sem motivações já existe para o promotor de justiça e já existe para o juiz. É o mesmo, não pode modificar, transferir sem motivo. Então, é só isso, é uma questão técnica, é uma questão séria, não é política, é uma questão de autonomia para que o delegado, a delegada possa cumprir suas funções de forma ética, séria e responsável. Por isso, voto contra o relatório do líder do governo, voto a favor do projeto Humberto Teófilo, deixando claro que é simplesmente uma equiparação com os demais trabalhadores do direito, como juízes e promotores de justiça, e é muito justo que, se houver motivo, com certeza o chefe poderá sim transferir, mas não imotivadamente a simples pedido de um prefeito, vereador, por exemplo. Obrigado. Obrigado, delegada Adriana. Para encaminhamento de voto, o deputado Bruno Peixoto, para encerrar. Senhor presidente, a delegada Adriana Corsi já colocou que há critérios e a possibilidade de mudança. Tenho total respeito pelos delegados de polícia. Eu não disse, deputado Humberto Teófilo, eu não disse grupinho, eu disse umbigo.
Vossa Excelência está olhando para si. E não é isto que ocorre nesse governo. Esse governo não persegue, esse governo não faz mudanças, a não ser que seja necessário para o bem do serviço público. Porque todas as mudanças devem sim ser justificadas. Vossa Excelência não pode determinar esta ou aquela ação do governo. Não se pode. Tenho total respeito, repito, pelos delegados de polícia. Mas nós não podemos engessar a gestão pública. Não podemos. E Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência está jogando para a plateia, querendo fazer um discurso bonito, mas está indo contra o que sempre pregou. Vossa Excelência, inúmeras foram as vezes que solicitou que aquele delegado capacitado e preparado assumisse tal especializada. O que é justo, tem o preparo, foi aprovado, tem total razão. Então, deputado Humberto Teófilo, eu sei que Vossa Excelência apresentou essa matéria para a plateia, mas nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade. E esse governo, nosso governador Ronaldo Caiado, tem responsabilidade. Nosso voto foi contrário para o bem do serviço público. Nós temos total respeito, e Vossa Excelência sabe disso. Quem convocou os aprovados no concurso foi governador Ronaldo Caiado. Quem tem amor e valoriza a polícia? Governador Ronaldo Caiado. Quem acabou com a terceira classe? Quem acabou com a terceira classe que ganhava R$ 1.500? Nosso governador Ronaldo Caiado. Foi ele. Quem garantiu as promoções e progressões da segurança pública? Governador Ronaldo Caiado. Então, tentar esse discurso não funciona. E deputado Humberto Teófilo, Vossa Excelência tem que se modernizar. Por que o olho da bomba, esse APP, não andou, conforme anunciado por Vossa Excelência? Porque tem o E1, economia online, que tem os preços para todo o Estado. Vossa Excelência está, como disse no início, desatempado da real situação do Estado. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Deputados favoráveis ao voto separado apresentado pelo líder do governo, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Tem aqui o voto contrário da delegada Adriana Corse. Humberto, como você vota? Contrário. Voto contra também do Humberto Teófilo. A matéria está aprovada. Aprovado o voto em separado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Pois não. O deputado Bruno, repito, ele representa bem o governo Caiado nas mentiras. Primeiro, diante de tantas falácias aqui do deputado Bruno, quem chamou os delegados de polícia foi o Poder Judiciário, através de mais 10 ordens judiciais que foram proferidas, determinando os chamamentos aprovados do último concurso. Então, o conceito, colegas, sociedade, do líder do governo e do Ronaldo Caiado, bem do serviço público, realmente é para remover delegado, é para tirar o delegado quando estiver presidindo importantes investigações, como crimes contra a administração pública, como ocorreu aqui no estado de Goiás. Então, esse é o conceito do bem do serviço público. Tá? Então, é lamentável a posição aqui do líder do governo, que, repito, representa o governador Ronaldo Caiado. Tá? Foi uma derrota, não só prejudicando os delegados, mas prejudicando a sociedade que quer uma investigação célere, sem interferências. Então, muito triste aqui o dia de hoje, e gostaria, presidente, registrar sem ata quem participou aqui das votações e votou favorável ao voto contrário do deputado Bruno Peixoto. Obrigado. Sem problemas. Nós estamos hoje com todos os titulares, com exceção do doutor Antônio. Então, votou o Chica GL. Então, votou com o relatório, com o voto separado do deputado Bruno, o deputado Hamilton, o deputado Chica GL, o Wilde Cambão, Bruno Peixoto, Charles Bento, Vinícius Cerqueira, Virmondes Cruvinel, Thales Barreto. Contrário ao voto separado, Adriana e Humberto Teófilo. Atendendo a pedidos que se registrem em atas sem problema algum. As votações aqui são abertas, então
tranquilo. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria que também registrasse em ato aquele que votou contrário ao bem do serviço público. O deputado Humberto Teófilo votou contrário ao bem do serviço público, porque muitas vezes, senhor presidente, o delegado se prepara, faz curso fora, tem um sonho de assumir uma especializada e não pode o governo assim o fazê-lo. Então, quem votou contra o bem do serviço público, eu gostaria também que registrasse em ato. Pode registrar, então. Já está registrado, na verdade, né? Quem votou a favor e quem votou contra. O processo 5630 está retirado de pauta a pedido do autor, delegado Eduardo Prado. Aliás, que está me ladeando aqui, eu estou assessorado por 2 delegados. Processo 5412, deputado Hamilton Filho, altera a lei 20.756 de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais, da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer contrário, vista ao Humberto Teófilo sem manifestação. Então, parecer contrário é que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado o voto contrário. Processo 5798, Governadoria do Estado, veta parcialmente autor de lei 174, 17 de novembro de 2020. Autor, deputada Mauri Ribeiro. Dispõe sobre a criação, manejo e a exposição de aves da raça Mura ou Murá. É um galo, explicando, é um galo que é um galo de briga, na verdade. Só que ele está autorizando o manejo e a exposição, ou seja, a criação da espécie dessa raça, né? Não está aqui falando de rinha. No âmbito do Estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Hamilton Filho, o parecer é pela manutenção do veto, vista Humberto Teófilo não manifestou na matéria. Então, a manutenção do veto é que está em discussão. É encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram com a manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a manutenção. Sem matérias a mais na ordem do dia, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos, na pessoa da minha colega, companheira de sempre, delegada Adriana Costa.